Falar então agora, gente, da morte do cão-orelha numa praia de Florianópolis ainda, que chocou o país e gerou uma grande mobilização digital com a hashtag Justiça por Orelha. A internação do principal suspeito, um menor de 18 anos, ainda aguarda a autorização do judiciário, Lúcio. Olívia, a pressão popular agora mira um objetivo jurídico ousado, a federalização da investigação. O argumento dos defensores da causa animal é que a Justiça Estadual estaria sendo leniente com o caso. É possível tirar o processo das mãos da Polícia Civil catarinense e entregar à Polícia Federal? É sobre isso que nós vamos conversar com a Antília Reis, advogada especialista em direito animal. Antília, muito bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigada. Antília, qual é a situação atual do caso na Justiça Catarinense, hein? Tem suspeitos ainda sendo investigados? O juiz parece que autorizou a exumação do animal. Como é que... Descreve para nós a situação atual. A investigação na esfera administrativa da polícia foi muito mal feita, com muitas lacunas. Houve uma pressão pública para que o Ministério Público atuasse de forma efetiva, ativa e não passiva. Entendemos que isso não aconteceu, porque o Ministério Público ele teria três funções: ou ele devolver, como fez, a investigação de novo para a delegacia, ou ele assumir a investigação, que era o que nós esperávamos, que ele não fez, ou pior, ele pode pedir o arquivamento e o juiz não pode nem se insurgir contra. Então, nós lutamos pela federalização. O que significa? É o deslocamento da competência estadual para federal. Quem pode aceitar esse deslocamento? Só o Procurador-Geral da República. Então, agora nós vamos, no Carnaval, fazer uma grande campanha para que o Procurador-Geral da República ele aceite esse deslocamento de competência. E nós temos três requisitos cumulativos que o STF determinou. As pessoas, muito obrigada pela oportunidade, elas analisam de forma equivocada, porque elas analisam, a violação dos direitos humanos, e entendem que o orelha, como não humano, não violaria os direitos humanos. É uma interpretação equivocada, e eu vou explicar por quê. Os crimes de maus tratos são tipificados na Constituição Federal Brasileira como crime ambiental. Posto isso, quando você tem uma violação de direitos humanos provocada de forma indireta por um crime ambiental, então a natureza da violação do direito humano não é o orelha, mas é a coletividade como um todo que, através de um crime ambiental provocado por maus tratos, sofre risco, sofre violação. Então, quando analisam, não tem a natureza jurídica de violação de direitos humanos, porque o orelha é um animal, está equivocada. A natureza constitucional do bem tutelado é a coletividade que sofre risco de violação por um crime ambiental, que é o de maus tratos. Esse é o ponto 1. O segundo ponto é o risco de responsabilização internacional. O Brasil corre um grande risco com esse caso de sofrer uma censura internacional por conta de incompetência da apuração desse caso que tomou proporções alarmantes. E como funciona isso? A Corte Interamericana, de Direito, ela entende que as violações ambientais, e lembre-se que maus tratos é um crime ambiental, ela atinge de forma indireta a coletividade. Então, é o que acontece aqui. Nós não temos um tratado específico para maus tratos de animais, mas temos violação de direitos humanos por crimes ambientais. Maus tratos é crime ambientais. E por isso já está mais do que provado, que a incompetência, conivência estatal, incapacidade com várias omissões e lacunas de desvendar a investigação. Isso é um fator predominante para tirar da esfera estadual para a federal. E sobre a exumação que você comentou, tem um fato muito importante: como o orelha era um animal comunitário, ele não tinha um tutor, era a coletividade, ONGs
os CIPs de defesa animal estão entrando como amicus curiae, que são assistentes de acusação com profissionais com mestrado em patologia clínica pela USP, para acompanhar de perto a exumação representando o animal. A Antília trouxe para a gente informações importantes sobre critérios para que se proceda a uma federalização de um caso que está sendo investigado, pelo menos inicialmente, na esfera estadual. E aí, doutora Antília, eu quero seguir falando sobre isso, que embora seja algo previsto e que tenha esses critérios muito claros, como a senhora explicou para a gente, não é muito comum que isso seja autorizado. Eu posso citar alguns casos aqui, até para lembrar o nosso telespectador, o próprio caso da vereadora Marielle, por exemplo, do assassinato. Houve tentativas para que se federalizasse o caso, no fim das contas não se federalizou. Na época, Flávio Dino era ministro da Justiça e autorizou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para também investigar o caso. Só que, no fim das contas, foram investigações paralelas que se apoiaram, que se ajudaram, ou pelo menos deveriam. Não houve uma federalização do caso. Operação Contenção no Rio de Janeiro, recentemente, com mais de 120 mortos. Atuação policial nos complexos da Penha e do Alemão. Também foi feito um pedido para que esse caso fosse federalizado. Me parece que ainda não houve uma decisão nesse sentido. Agora, esse apelo popular para que o caso do Cão-Orelha também passe por essa federalização. Não estamos falando de algo comum, doutora Antília, e eu queria até entender também um pouco sobre as tensões que um processo como esse acabam sendo geradas, vamos colocar assim, entre os próprios órgãos de investigação. Isso acontece? Sim, é uma exceção, né? Federalização é uma exceção, é quando mostra a falência, né, do poder estatal de investigação e do poder judiciário estatal de investigação. O não nós já temos, por ser uma exceção, e em todos esses casos que você citou, tem que haver a tentativa. Nós temos o quarto poder, que é a comoção da população. Então, esse quarto poder, eu entendo que é o que vai pressionar o Procurador-Geral da República para aceitar o deslocamento e, num segundo momento, aceitando um deslocamento, vai para o STF, para o STJ, e aí as ONGs com os advogados animalistas vão promover toda espécie de recurso, inclusive nós vamos internacionalizar o caso, se for necessário. As sanções são horríveis para o país, porque nós podemos ter uma censura externa internacional grave, demonstrando a falência, né, da justiça brasileira para apurar casos, como dizem, de pequeno potencial ofensivo, que são os crimes de maus tratos, quiçá os outros crimes, como feminicídio, como você mesmo citou. Então, hora de pressionar o Procurador-Geral da República para que mude esse panorama. E a partir do momento que nós tivemos o primeiro caso de federalização de crimes onde se mostra a conivência estatal com a incompetência de apurar, não haverá mais impunidade, porque as pessoas vão tomar cuidado antes de cometer alguns atos. Então, não, nós já temos, é uma exceção, e nós vamos lutar para que a exceção vire regra em casos graves, como você citou. Doutora Antília, como a senhora pretende provar, como seria possível provar que as autoridades estaduais estão sendo incapazes de investigar o caso? Simplesmente pelo fato de haverem várias pessoas ali na praia naquele momento da morte do cão e só um suspeito identificado até agora? Ou essa possibilidade também de ter um policial envolvido, né? Teve gravações dele conversando com os suspeitos. Como a senhora pretende e acha que seria possível provar isso? Olha, eu acho que está mais que provado. As pessoas leigas nas redes sociais, elas apontam todas as incongruências, né? Você vê, eu acompanho o jornal de vocês, da cobertura de vocês, dou os parabéns, você vê que são colocados tópicos, pedaços. Primeiro é um pedaço de um vídeo, depois é a continuação, depois é um outro pedaço, está tudo cifrado. A coisa que mais me chamou a atenção é que num crime de maus tratos, a prova do crime, além de testemunha, de vídeo, é o corpo do animal. O corpo do animal, através de uma necrópsia, é a prova do que aconteceu.
E a delegacia de crimes de animais, que deveria ser especializada, ela entendeu que ela não viu curiosidade investigativa no corpo e mandou enterrar. Então, só aí nós já temos um assinte, nós já temos um alerta de que tem alguma coisa muito errada, porque a prova do crime de um animal é o corpo dele. Depois nós temos os outros indícios de prova da materialidade dos autores, que são testemunhas e vídeos. Então, se você perceber, faltou a regra básica, que era preservar o corpo e fazer a necrópsia desse animal. Nós vamos colocar os principais patologistas de universidades federais para acompanhar essa exumação, porque causou espécie. O ponto principal, o mais importante para a investigação, ser totalmente descartado, omitido e negligenciado. E o resto é fazer perícia nessas imagens, investigar de novo todas as pessoas, ouvir de novo todas as pessoas, mas numa esfera federal. Infelizmente, a investigação na esfera estadual, ela está eivada de vícios, omissões, lacunas e situações que a gente não consegue entender, porque o básico de uma investigação por um crime de maus tratos não está sendo cumprido. E você vê que cada vez que vocês repercutem isso no jornal de vocês trazem uma informação nova que não tinha lá no anterior. Isso causa muita espécie. E é uma vergonha para o Brasil não conseguir investigar um crime considerado como pequeno potencial ofensivo, que é um crime de maus tratos, que infelizmente é visto assim. Quiçá os que a nossa amiga falou, que são crimes muito mais graves, de repercussões muito diretas, né, nos direitos humanos. Doutora Antília, esses protestos que a gente tem acompanhado, eles se concentraram mais próximos ao fato em si, depois que o caso ganhou mais repercussão, mas as reações a esse caso seguem acontecendo nas redes sociais. Muitos dos protestos e dessas reações focam na necessidade de se apurar a legislação de proteção animal. Há uma discussão também até de se tratar sobre redução de maioridade penal, que é uma questão mais polêmica, um ponto mais polêmico, mas talvez esse ponto que trata sobre mudanças na legislação seja um ponto até pacificado, de que é preciso haver mudanças no nosso arcabouço jurídico em relação a isso. A senhora partilha também dessa opinião? É preciso mudar? É preciso tornar a lei um pouco mais rigorosa? Ou o problema está na fiscalização? Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Perfeita colocação e obrigada pela oportunidade de novo. Os operadores do direito, que são advogados, juízes, promotores, delegados, eles não podem operar, né, a legislação e pedir condenação se não tem leis. Infelizmente, nós temos muitas leis arquivadas que poderiam contemplar um aumento de pena para crimes, poderiam entender que os animais são sujeitos de direito, elas estão arquivadas. Em 1913, nós participamos no Senado de um título que ficaria assim, título dos crimes contra a fauna e flora, animais e flora ambiental, aonde teria aumento das penas. Isso seria alterado uma parte do Código Penal, está arquivado desde 2013. Nós temos também um projeto de lei, isso na esfera criminal. E nós temos um projeto de lei também arquivado, jogado às traças no Congresso, que altera a condição dos animais, em vez de serem considerados objetos, que o Código entende como objeto, você comprou, você pegou, você dispõe, como animais sujeitos de direito. Então, a partir dessa alteração no Código Penal, os animais seriam considerados sujeitos de direito. Então, tudo isso que nós estamos passando hoje, se essas duas leis estivessem em vigor, estaria resolvido. Haveria uma punição exemplar e não precisaria ter essa comoção. Então, agora é a hora também dos legisladores desengavetarem todos os projetos que estão aí, tem mais de 40 projetos engavetados, mas eu cito esses dois que são muito importantes, tanto para crime ambiental, criminalização, aumento de pena, quanto na esfera civil os animais serem considerados sujeitos de direito, porque eles são seres sencientes, eles sentem dor, eles têm sentimentos, isso já não teria acontecido. Então, agora é a hora dos seus legisladores irem trabalhar e desarquivarem toda
essa legislação. Também entendo o que você falou, que é a hora de... Foi com um animal, mas vai repercutir para todo o ser humano, que é mudar o entendimento, né, para crimes hediondos ou de grande repercussão como esse pela crueldade da maioridade, né, penal. Não pode ser considerado crimes para humanos e não humanos, não podem ser considerados de pequeno potencial ofensivo ou ato infracional e não responder como um adulto. Nos Estados Unidos, né, um menor, quando ele comete um crime contra um animal ou contra um humano com grave violência, ele responde como adulto. Então, agora é a hora desse crime com o animal movimentar a legislação para que humanos e não humanos sejam protegidos em caso de hediondidade como esse. Então, eu entendo que é um ponto crucial que vai ajudar não só os humanos, como os não humanos, porque crime é crime para humanos e não humanos, não tem distinção. Doutora Antília Reis, advogada especialista em direito animal, muito obrigada, doutora Antília, pelas informações, por partilhar um pouco mais sobre esse caso para a gente. Bem-vinda sempre ao News Manhã. Bom carnaval. Muito obrigada pela oportunidade.